Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo palpite simples e análise da Loteca concurso 1190 atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1190 atualizada. Primeiro jogo Flamengo e Botafogo da Paraíba. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Flamengo, nenhum empate e nenhuma vitória do Botafogo da Paraíba. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo da Paraíba nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 1. Segundo jogo Vasco da Gama e Operário. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vasco da Gama, 1 empate e 2 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vasco da Gama coluna 1. Terceiro jogo Atlético Paranaense e Brusque. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Paranaense, 1 empate e nenhuma vitória do Brusque. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense coluna 1. Quarto jogo Náutico e São Paulo. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Náutico, nenhum empate e 4 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Náutico nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo Grêmio e CSA. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 1 vitória do CSA. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Grêmio coluna 1. Sexto jogo Tottenham e Manchester United. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Tottenham, 3 empates e 7 vitórias do Manchester United. Já nos últimos 5 jogos do Tottenham nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sétimo jogo Sampaio Corrêa e Maranhão. O Sampaio Corrêa está em 7º colocado e o Maranhão está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Sampaio Corrêa, 6 empates e 6 vitórias do Maranhão. Já nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Maranhão nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Sampaio Corrêa coluna 1. Oitavo jogo Fortaleza e Retro Brasil. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória do Retro Brasil. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Retro Brasil nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fortaleza coluna 1. Nono jogo Aparecidense e Fluminense. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Aparecidense, nenhum empate e 1 vitória do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Aparecidense nós temos
2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense coluna 2. 10º jogo, Bahia e Paysandu. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, 2 empates e 2 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia coluna 1. 11º jogo, Trem e Independência. O Trem está em 6º colocado e o Independência está em 4º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Trem nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Independência nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Trem coluna 1. 12º jogo, Rio Branco e Vitória. O Rio Branco está em 4º colocado e o Vitória está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Rio Branco, 5 empates e 1 vitória do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Rio Branco nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vitória coluna 2. 13º jogo, Atlético Mineiro e Maringá. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Mineiro, 1 empate e nenhuma vitória do Maringá. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Maringá nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro coluna 1. 14º jogo, Corinthians e Novo Horizontino. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Corinthians, 1 empate e 2 vitórias do Novo Horizontino. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.